O que é um pronome? Álvaro, o que é um pronome? Vamos lá, pronome, gente. Como o próprio nome está dizendo, ó, você sabe que pronome, ó, pro aqui, ó, é em função do nome. Como assim em função do nome? É uma classe, pronome é uma classe de palavras que substitui ou acompanha o nome. O que é o nome, Álvaro? O nome é o substantivo. Então, pronome. Ou ele fica junto com o nome, ou ele substitui o nome. Vamos lá, na manha do gato, no passo da cegonha. Pronome é uma classe de palavras que substitui o nome ou acompanha o nome. Então, como é que é, Álvaro? Antes da gente saber se é pronome pessoal, demonstrativo, possessivo, primeiro, galera, fique esperto aqui, ó. Você tem que saber se o pronome é um pronome substantivo ou é um pronome adjetivo. Como é que é, Álvaro? Vem cá, gente, ó. Isso aqui tem que estar bem claro para vocês. Vai fazer diferença depois, hein? Então, ó, pronome é a classe de palavras que substitui ou acompanha um nome substantivo. Tá. Então ele vai ser classificado como pronome substantivo. É pronome ou é substantivo? Pronome substantivo, gente, é aquele que fica no lugar do substantivo. Tá? Presta atenção, hein? Pronome substantivo. Você não está falando aqui que substitui ou acompanha o nome? Então, se ele substitui, ele é um pronome substantivo. Ele é um pronome que vai ficar no lugar do substantivo. Agora, e pronome adjetivo? O pronome adjetivo, ele acompanha um substantivo. Antes de saber se é pessoal, se é pronome oblíquo, se é pronome pessoal do caso reto, se é demonstrativo, primeiro você tem que saber isso. Todos esses pronomes, gente, ou ele é um pronome substantivo, ou ele é um pronome adjetivo. Fala de novo para mim, Álvaro. O pronome substantivo, ele substitui o nome, tá? Substitui. Então ele substitui o nome. O que é o nome mesmo, Álvaro? O substantivo. Então ele substitui, ele fica no lugar do substantivo. Aí ele é um pronome substantivo. Os pronomes adjetivos, o pronome adjetivo ele acompanha, tá? Então, ó, ele acompanha, ele vai estar junto do nome. Então ele acompanha o nome. Por isso que a classe de palavra é pronome. Pronome é em função do nome. Ou ele substitui o nome, ou ele acompanha o nome. Como assim, Álvaro? Geralzão, gente, vem cá, chega aí. Ó, exemplos. Meus irmãos estão no nosso apartamento. Ponto. Eles compraram este livro. Galera, meus. Já vou falando para vocês. Meus é um pronome possessivo. Nós vamos ver depois. O que é pronome possessivo, Álvaro? Da ideia de posse. Então, tá, pronome possessivo, legal. Então, meus irmãos estão no nosso apartamento, ó. Outro pronome possessivo. Então, ó, é um pronome possessivo, ó, pronome possessivo. Meu, minha, meus, minhas, nosso, posse, né? Então, ó, meus irmãos estão no nosso apartamento. E tá aqui, ó, eles, que é um pronome pessoal, compraram este livro. Tá? Então, vem cá, gente. Antes de você saber se é pronome pessoal, se é pronome possessivo, se é pronome demonstrativo, eu tenho que saber se é um pronome que está acompanhando ou se ele está substituindo. Vamos lá? Gente, quando você pega aqui, ó, meus irmãos, esse meus está acompanhando a palavra irmãos, tá vendo? Ó? Meus irmãos. Então esse pronome, ele é um pronome adjetivo. Agora vem cá, gente. Elas não é um pronome pessoal, tá? Eles é um pronome pessoal. Mas antes de saber que é um pronome pessoal do caso reto, não importa, esse pronome, ele está substituindo o nome. Quem são eles, Álvaro? Ó, os meus irmãos, tá vendo? Então, esse ele está substituindo os irmãos. Então, esse é um pronome substantivo. Então, é um pronome que está no lugar do substantivo. Então, fala de novo, Álvaro. Então, esse aqui é meus. É um pronome adjetivo. Meus é um pronome adjetivo. Por quê, Álvaro? Porque ele acompanha. Nosso é um pronome adjetivo, ele está acompanhando. Eles. O eles, ele não está acompanhando o substantivo aí. Ele está no lugar do adjetivo. Então ele é um pronome que está no lugar do substantivo. Se ele está no lugar do substantivo, ele é um pronome substantivo. Eu não entendi, fala mais um. Vamos lá, vem cá, olha o próximo, gente. Algumas pessoas, tá vendo a palavra pessoas? Esse algumas é um pronome indefinido. Nós vamos ver mais pra frente, pronome indefinido.
algumas pessoas. Mas esse algumas está acompanhando a palavra pessoas, tá vendo? Ele é um pronome adjetivo. Pronome adjetivo acompanha a palavra pessoas. Algumas pessoas. É um pronome indefinido, nós vamos ver mais para lá. Mas antes de saber se é indefinido, pessoal, certo? Eu tenho que saber que é um pronome adjetivo. Por que pronome adjetivo? Porque ele acompanha. Pronome adjetivo acompanha o nome. Então, algumas pessoas conversaram com a Lívia. Ela, tá vendo ela? O ela tá retomando a Lívia, ó. Tá vendo? Para não escrever a Lívia de novo, tá vendo? Algumas pessoas conversaram com a Lívia, ponto. A Lívia, não, ela. Então, você tá vendo que o ela é um pronome pessoal? E tanto é que ele tá se referindo, esse pronome está se referindo à Lívia, está no lugar da Lívia, está no lugar do nome, é um pronome substantivo. Então, ela deve ter escolhido alguém. Opa, olha o alguém, gente, que é um pronome indefinido. Então, você está vendo aqui, ó, algumas é um pronome indefinido e o alguém também. Tá, eles são pronomes indefinidos no Avarô. Só que o algumas acompanha o nome. O algumas está acompanhando o nome, ó, algumas pessoas. E o alguém não está acompanhando ninguém. Secou? Ó, deve ter escolhido alguém. Esse pronome alguém está no lugar. Ele deve ter escolhido uma pessoa, tá vendo? Está no lugar do substantivo. Então esse é um pronome substantivo. Nossa, então pronome adjetivo acompanha nome. Acompanha, pronome adjetivo. Pronome substantivo substitui um substantivo, exato. Certo, gente? Ah, eu não sabia. É bom você saber isso. Mais pra frente vai fazer diferença, hein? Tá? Vamos pegar outra. Vem cá. Pedro machucou-se. Olha o C, gente. É um pronomezinho. É um pronomezinho oblíquo. Pedro machucou quem? Ele mesmo. Tá vendo? Pedro machucou-se no quintal. Quem que o Pedro machucou? O Pedro. Você não vai falar assim, Pedro machucou Pedro. Então esse C aqui, ó, é um pronomezinho oblíquo, pessoal oblíquo. Mas antes disso, você tem que saber que ele está substituindo um nome. Então ele é um pronome que está no lugar do nome. Então ele é um pronome substantivo. Calma, depois nós vamos ver. Ele é oblíquo, Álvaro. Tá? Ouvi-o. Ó, ouvi-o. Ah, não é ouvir ele, não. Ouvi-o. Quem que é esse o, Álvaro? O Pedro. Ó, não foi o Pedro que se machucou? Então ouvi-o chorar. Quer dizer, ouvi o Pedro chorar. Para não ter que escrever Pedro duas vezes, gente. Tá vendo? Ah, Pedro machucou-se no quintal. Ouvi o Pedro. Não. Esse o é o Pedro. É um pronome oblíquo que está no lugar do nome. Então ele é um pronome substantivo. Ele está no lugar substantivo. Ó, e fui ajudá-lo. Ó o lo de novo. Quem é esse lo? É o Pedro. Perceberam, galera? Então, ó, Pedro se machucou. Ouvi o Pedro chorar. Fui ajudar o Pedro. Eu não vou ficar Pedro. Então quer dizer que o o aqui, ó, é um pronomezinho que está no lugar do nome. Pronome. No lugar do nome. E ó, e esse lo também é outro pronomezinho que está no lugar do nome. Pronome. Nós vamos analisar pronome em dois momentos. Vamos analisar agora entre as classes de palavras e depois a gente analisa pronomes também de forma separada, né? O emprego de pronomes, se é para eu fazer ou para mim fazer. Então, pronomes a gente analisa em vários momentos, tá? Pronomes, eles substituem ou determinam o substantivo. Então, o pronome vai substituir ou determinar o substantivo. Há seis tipos de pronomes na língua portuguesa. 6 tipos. Nós temos no português, vou colocar aqui, ó, pronomes. Nós temos os pronomes pessoais. Nós temos os pronomes possessivos. Nós temos os pronomes demonstrativos. Nós temos os pronomes indefinidos. Nós temos os pronomes
interrogativos e nós temos os pronomes, ó, pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Relativos. Então, nossa função é estudar todos, logicamente, e em outras aulas, um pouquinho além ainda. A gente começa aqui relembrando quais são os pronomes pessoais. Existem no português os pronomes pessoais retos e existem no português os pronomes pessoais oblíquos. Então, pronomes pessoais retos são os tradicionais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Para cada pronome pessoal reto, existem os oblíquos correspondentes, correspondentes ao eu, correspondentes ao tu, ao ele, ao nós, ao vós, eles. Então, em relação ao eu tenho me, mim, comigo. Em relação ao tu, eu tenho te, ti, contigo. Em relação ao ele, se, consigo, o, a, lhe. E até mesmo, desde que preposicionado, o ele. Até mesmo ele, desde que preposicionado, né? Ela mentiu a ele. Depois, em relação ao nós, eu tenho o nos, eu tenho o conosco e até mesmo o nós, desde que preposicionado. Preposicionado, ela convidou a nós. Depois, vós, eu tenho o vos, eu tenho convosco e eu tenho o vós, desde que preposicionado também. E depois, eles, eu tenho se, consigo, se, consigo, o, a, no caso, os, as, lhes, e eu tenho também eles, tá? Desde que preposicionado. Olha só. Então é interessante pelo seguinte, o eu é só reto, não existe o eu oblíquo. O tu é só reto, não existe o tu oblíquo. Mas em relação aos demais, do ele ao eles, eles podem ser retos ou oblíquos. Nós temos muito para estudar aqui, tá? Nós temos de saber empregar eu ou mim, para eu ou para mim, cantar lá será uma coisa boa, tu ou ti. Nós temos de empregar corretamente com nós, conosco. Nós temos de saber colocação pronominal, próclise, mesóclise, ênclise, muita coisa, tá? Mas por enquanto, deixa eu só falar uma coisa geral aqui, Os pronomes retos são aqueles pronomes que funcionam como sujeito. Os retos têm uma função, funcionar como sujeitos. Os pronomes oblíquos são aqueles pronomes que funcionam como complementos. Na língua portuguesa existem os complementos verbais, que são dois, objeto direto, objeto indireto, e existe o complemento nominal. Então aqui, ó, ou seja, os oblíquos funcionam como objeto direto, objeto indireto ou complemento nominal. Então, olha que interessante isso aqui, ó. Olha que interessante. Eu já disse, vamos estudar muito, mas se eu colocar assim, ó, ele obedece, ele obedece a ela. Ele obedece a ela. Deixa eu apagar aqui. Tá? Aí vem a pergunta. Qual é a classificação do ele? É pronome reto ou pronome oblíquo? Porque aqui, ó, eu e tu somente retos. Mas os demais
Ele, nós, vós, eles, tanto podem ser retos quanto podem ser oblíquos. Ele obedece a ela. Neste caso, o ele funciona como sujeito. Se o ele funciona como sujeito, nesta frase, ele é um pronome reto. Reto. Obedece a ela. Agora, o a ela funciona como objeto indireto, está complementando o verbo obedecer por meio de uma preposição. Se é objeto indireto, está olha aqui na coluna dos complementos. Então, esse ela aqui funciona como pronome oblíquo. Aqui ele é oblíquo. Então, como é que eu vou saber se ele, nós, vós, eles são retos ou oblíquos? Pela função sintática. Pela função sintática. Exercendo a função sintática de sujeito, retos. De complementos verbais, ou seja, objeto direto, objeto indireto, ou complemento nominal, oblíquos. E aí, é claro, é que o ele, a gente vai aprender que ele não pode exercer a função de objeto direto. De indireto pode, direto não. Eu não posso falar eu comprei ele. É uma frase errada. Indireto está correto. Então, daí ele vai ser um complemento, mas em forma de objeto indireto ou complemento nominal. Como direto, o ele eu não posso usar. Pronomes possessivos. Quais são os pronomes possessivos no português? Pronomes possessivos, nós temos os pronomes possessivos em relação à pessoa eu, à pessoa tu, à pessoa ele, à pessoa nós, à pessoa vós e à pessoa eles. Ó, de novo, só para esclarecer aqui, ó. Depois nós voltaremos com os oblíquos para quando analisarmos o emprego dos pronomes, que é depois, tá certo? Aí nós temos de voltar aqui, colocação pronominal, próclise, mesóclise, ênclise, aí nós vamos voltar. Ó, em relação ao eu tenho meu e eu tenho minha. Em relação ao tu, eu tenho teu e eu tenho tua. Em relação ao ele, eu tenho seu e eu tenho sua. Em relação ao nós, eu tenho nosso e eu tenho nossa. Em relação ao vós, eu tenho vosso e eu tenho vossa. Em relação ao eles, eu tenho seu e eu tenho sua. Tá? Pode ser meu ou meus, minha ou minhas, teu ou tuas, teus ou tuas, aí não importa. Bom, existem dois momentos tradicionais de cobrarem pronomes possessivos na prova. Quais são os momentos? Primeiro momento, na coesão textual. Lembrando sempre que coesão textual é a retomada. Vou dar uma dica. Na coesão textual, é assim, ó. Eu terei o possessivo, que for, mais o substantivo, e após o substantivo eu faço a pergunta de quem? Eu faço a pergunta de quem? Porque isso aqui dá confusão. Possessivo, meu carro. Carro de quem? Foi? Por exemplo, letra A. João teve sua casa arrombada. João teve sua casa arrombada. Aí vem a pergunta, o sua se refere a quem? Que dá uma vontade de falar que o sua se refere à casa, dá. O sua concorda com a casa, mas a referência do sua não é a casa. Pergunta de quem? Ó, João teve sua casa arrombada. Casa de quem? Casa de quem? Do João. Então, sua retoma João. Tá aqui, ó. A referência do sua é o João. Então, sempre que aparecer o possessivo é uma questão de coesão textual, eu faço a pergunta de quem para o substantivo. Ou de que, logicamente, né? De quem ou de que, se for coisa. Então, João teve sua casa arrombada, casa de quem? Do João. Sua retoma João. Ó, por exemplo,
Letra B. Se eu colocar assim, ó. O exercício foi resolvido pelos alunos que entenderam suas particularidades. Então, o exercício foi resolvido pelos alunos, faltou Szinho aqui, pelos alunos que entenderam suas particularidades. Se eu perguntar particularidades de quem? Não dos alunos, não é dos alunos. Ó, o exercício foi resolvido pelos alunos que entenderam suas particularidades. Particularidades de quem? Do exercício. Então, o suas retoma exercício. Está aqui, ó, exercício. Então, cuidado que é normal e tradicional na questão de coesão textual possessivos. Normal. Outra coisa, os possessivos também aparecem na ambiguidade. Ambiguidade. Eles geram ambiguidade muitas vezes. Como assim geram ambiguidade? Olha só, por exemplo, se eu colocar assim, letra A. João disse a Luiz que sua namorada o traiu. João disse a Luiz que sua namorada o traiu. Qual é o problema aqui, ó? Sua namorada. Namorada de quem? Eu não sei se a namorada é do Luiz ou a namorada é do João. Então, gera um duplo sentido, uma duplicidade de referência. Isso aqui é duplicidade de referência. A referência do sua tanto pode ser Luiz, quanto pode ser João. Então, na ambiguidade, isso aí ocorre. Por exemplo, vamos supor, são 3 amigos, eu, o Luiz e o Carlos. Eu encontro o Carlos na rua e digo para o Carlos, Carlos, encontrei o Luiz ontem, combinamos que o churrasco será em sua casa. Em sua casa, casa de quem? Da pessoa que eu encontrei ontem ou da pessoa com a qual eu estou falando agora?